Quero convidar a todos vocês que aqui estão, peguem suas Bíblias, vamos todos ter comunhão. Hoje nós começamos uma série de mensagem, na verdade será a primeira série de uma trilogia. Faremos 3 séries, cada série apresentando um grupo de 7. A primeira, as 7 festas de Israel. A segunda, os 7 mistérios do reino dos céus. E depois, por fim, as 7 igrejas do Apocalipse. São séries de 7 que trazem profundas revelações acerca de Deus, acerca do seu propósito, acerca da sua obra, acerca da igreja, acerca do povo de Deus, acerca daquilo que Deus está fazendo. E nós então devemos conhecer essas verdades, para que uma vez conhecidas, possamos nós direcionar o nosso coração e projetar a nossa vida cristã no caminho da vontade de Deus. Amém? Hoje, como eu disse, nós queremos apenas trazer uma introdução a esse tema, as 7 festas de Israel, a realidade de Cristo e a igreja. A nação de Israel, no Antigo Testamento, conforme nós falaremos em pormenores daqui a pouco, eles possuíam um calendário profético de serviço e adoração a Deus. Havia 7 festas em Israel, anuais, chamadas festas fixas. A primeira era a Páscoa, que emendava com a segunda a festa dos pães ázimos. Depois vinha as primícias, a terceira. Aí vinha o Pentecostes, a quarta, que tinha as trombetas, a quinta. E aí vem a expiação, que é a sexta. E vem a sétima, que é a festa dos tabernáculos. Então, essas festas, esse calendário profético, trazem profundas verdades acerca da igreja nos tempos de hoje, acerca de Cristo, acerca da sua obra, acerca do seu propósito. É por isso que nós devemos ler o Antigo Testamento como quem busca compreender o que ele significa hoje nas páginas do Novo Testamento. Há um grande detalhe eu gostaria de realçar aqui, colocar em relevo. Isso eu já tenho falado algumas vezes, preciso continuar a falar, porque tem sido muito forte. É acerca de uma nova visão. E quando eu falo nova visão, não quer dizer que seja boa, quero dizer que é nova no sentido de que não havia antes, então ela foi inventada, ela é criada a partir de uma mente, certamente não inspirada pelo Espírito Santo. Há uma nova visão de que procura banir da face da terra, embora não conseguirá, mas é uma visão que se propaga, banir a igreja no seu aspecto prático. Eles não querem a igreja reunindo-se em determinado lugar, qualquer ele que seja, em comunhão, partindo pão, sendo uma igreja cujos membros estão enlaçados uns aos outros e comprometidos numa obra ministerial. É uma visão que chamam aí de maneira, de desigrejados, Nós devemos tomar um cuidado muito grande, até porque se o que eles pregam é a verdade, então nós devemos recebê-la. Se o que eles pregam é a verdade, nós devemos seguir. Agora, se o que eles pregam não é a verdade, então nós devemos, à luz da Bíblia, combater e não podemos jamais receber para nós aquilo que não condiz com a Escritura. E essa série, sobretudo esta mensagem de introdução, ela serve para nos mostrar qual é a visão de Deus nas Escrituras concernentes à igreja. Pastor, mas você acabou de dizer que a série começa sobre as 7 festas de Israel e você agora quer falar sobre a igreja. Parece uma contradição, porque o que tem a ver as festas de Israel com a igreja do Novo Testamento? Até me parece que poderíamos pensar assim: não, aquilo lá passou, acabou, não existe mais. Estamos numa nova aliança, estamos em um novo tempo, numa nova dispensação. Mas isso não é verdade. Tudo que está no Antigo Testamento se encontra no Novo, agora em realidade.
É por isso que quero começar essa mensagem demonstrando aos irmãos a questão das Escrituras, que tem Antigo e Novo Testamento. Comece a pensar isso comigo. A sua Bíblia, nas suas mãos, que tem 66 livros, que constituem-se as Escrituras, possuem dois testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Aí eu pergunto, será que o Antigo Testamento possuía ali um ensinamento que simplesmente quando Cristo veio ele ignorou, falou, não, chega disso, agora vamos estabelecer uma outra doutrina, diferente. Não queremos mais o que Moisés falava, nem o que os profetas falaram, queremos agora a nossa doutrina. Será que é assim que ensina a Escritura? Vamos ver então, abra sua Bíblia rapidamente em Hebreus capítulo 10. E aqui nós temos o ensinamento apostólico, nos ensinando que a relação entre o Antigo e o Novo Testamento é uma relação de sombras e figuras. Diz assim o texto sagrado: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Olha o que o apóstolo está dizendo: visto que a lei tem sombra dos bens vindouros. Ou seja, a própria Escritura ensina que o Antigo Testamento, aqui representado pela lei, haja vista que o Antigo Testamento é a lei, e os profetas que falaram a lei, que reproduziram a lei, que explicaram a lei, que aplicaram a lei, e portanto é dito que a lei era uma sombra de bens vindouros. Essa relação de sombra e figura quer dizer que o Novo Testamento não é algo contrário ao Antigo, senão que o Novo Testamento é a realidade daquilo que o Antigo falava como apenas uma sombra. Todo objeto, todo corpo, usando a linguagem da física, um corpo, seja, não é um corpo físico a que me refiro, é um objeto, uma coisa física, ele reflete, mediante a luz, uma sombra. Não é assim? Quando você vai à rua, tem lá o sol, aí você vê a sua sombra, a sombra do seu corpo projetada no asfalto, não é assim? Ou mesmo mediante uma luz muito forte, que bate no corpo, vai refletir uma sombra no chão. Então é isso que a Bíblia ensina acerca da relação Antigo e Novo Testamento. O Antigo era a sombra do Novo. O Novo, portanto, é a realidade da sombra. Isso está claramente também revelado aqui no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 17. E eu quero que os irmãos aprendam isso definitivamente no seu coração. Colossenses capítulo 2, 16 e 17 fala assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. E eu quero que os irmãos ressaltem aí o que se diz dia de festa. Dia de festa. Porque nós vamos falar sobre as 7 festas de Israel, e portanto essas festas de Israel estão aqui ditas como os dias de festas. Então ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. É como que o apóstolo dissesse: ninguém vos julgue porque vocês não praticam essas coisas. Se vocês não estão envolvidos com aquelas comidas e bebidas lá do Antigo Testamento, ou mesmo com os dias de festas, ou as luas novas, ou os sábados, ninguém vos julgue. E a pergunta é: por que ninguém pode nos julgar? Ele explica no 17 dizendo: porque tudo isso, referindo-se à lei, tem sido o quê? O que diz a sua Bíblia? Tudo isso tem sido o quê? Sombra das coisas que haviam de vir. Essa é a relação entre Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento, enquanto a lei, enquanto dias de festa, lua nova, sábados, comida e bebida, eram apenas a sombra daquilo ou das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de quem? É de Cristo. O que tem a ver o corpo é de Cristo? Pastor, o corpo de Cristo é a igreja que está dizendo aqui? Não, observe, a relação eram sombras, porém
o corpo que reflete a sombra. Esse corpo, cuja sombra é o Antigo Testamento, é o próprio Cristo. O Antigo Testamento é a sombra de Cristo. Fala dele. Só que, por ser uma sombra, não pode falar adequadamente. Como uma sombra, por exemplo, de uma pessoa, não pode mostrar os olhos, sequer a cor dos olhos, a cor da pele. Não pode mostrar o tamanho exato, porque a sombra se deforma, ela cresce demais, diminui demais, de acordo com a posição da luz, não é assim? Então, a sombra apenas mostra que há um corpo, que há uma realidade, mas não dá para decifrar exatamente aquela pessoa. Assim era o Antigo Testamento, era uma sombra, porém o corpo, porém a realidade é Cristo. Então essa é a relação entre Antigo e Novo Testamento. E aí começamos a entender um pouco, ou pelo menos a colocar algumas coisas em ordem. Ora, se aquilo que estava nas páginas do Antigo Testamento era uma sombra, então o que as festas de Israel, Páscoa, festa dos pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos, o que elas, enquanto sombra, significam no Novo Testamento? Olha a pergunta. Você não pode ignorar isso. Não, as festas passaram, acabaram. Não, eram sombras. Se eram sombras, existe uma realidade dessas festas. As festas continuam, só que agora enquanto realidade. E é essa realidade que nós devemos apreender. Então, observe que só é possível compreender a Escritura quando você tem uma visão geral de toda ela. Atenção, cuidado com as meras referências. O que são as meras referências a que me refiro? É que alguém fala assim, olha, digamos assim, eles afirmam algo, faz uma afirmação, e você fala assim, e olha que está escrito. Aí ele vai procurar um versículo na Bíblia para te provar que aquilo que ele diz é verdadeiro. Aí você lê o versículo, ou seja, a referência e fala, é mesmo, olha, eu não tinha pensado nisso. Isso é um grande erro, porque a Escritura não se entende com versículos isolados. Só pode ter um entendimento claro da Escritura quando você articula toda a Escritura, quando você lê Gênesis numa perspectiva do Apocalipse, quando você lê os Salmos numa perspectiva dos Evangelhos, ou seja, quando você entende que o Antigo Testamento era uma sombra, e como tal, nós encontramos a sua realidade nas páginas do Novo Testamento. Aí você vai migrar os princípios da lei para o Novo Testamento como quem busca a sua realidade. Como quem busca entender, por exemplo, o que a festa da Páscoa significa hoje. Será que hoje ainda existe a festa da Páscoa em realidade ou não existe? E aí a própria Escritura começa a responder a si mesma num jogo holístico de toda a Escritura Sagrada. Nada de referência isolada. Você tem que olhar, por exemplo, as festas de Israel no contexto de toda a Escritura. Você tem que olhar a igreja no Novo Testamento no contexto de toda a Escritura. Esse é o primeiro ponto acerca da Escritura. Eu queria deixar a relação entre sombra e realidade. Mas também as Escrituras, ela também tem um conteúdo. Ou seja, quando diz, nós lemos aqui em Colossenses 1:17, que tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém a realidade é Cristo. Então, qual era o conteúdo do Antigo Testamento, ainda que em sombra? Cristo. E se Cristo é a realidade das sombras do Novo Testamento, qual é o conteúdo do Novo Testamento? Então qual é o conteúdo do Antigo e Novo Testamento? Qual é o conteúdo de toda a Escritura? Ou seja, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos Cristo. A Escritura é a revelação do Cristo de Deus, da sua pessoa, da sua obra, do seu ministério, da redenção, da sua igreja, que é o seu corpo, que é a sua noiva, tudo que diz respeito a Cristo. A Escritura como um todo, ela então é cristocêntrica.
Eu me recordo daquele texto de João capítulo 5, versículo 39 e 40, um texto extremamente interessante, quando Jesus Cristo, falando aos escribas e fariseus, falando aos judeus, e aqui é interessante porque quando Cristo encarnado fala aos fariseus, não havia o Novo Testamento. Havia? Não havia ainda. Era apenas Cristo falando aos judeus, referindo-se ao Antigo Testamento, referindo-se à lei e aos profetas. Jesus falou assim: olha, vocês examinam as Escrituras, e Escrituras aqui nesse contexto de João 5, 39 e 40, é o Antigo Testamento, porque não havia o Novo, repito. Vocês examinam o Antigo Testamento, examinam as Escrituras, examinam os 39 livros que vocês têm, a lei, os profetas e os salmos, porque vocês julgam que nelas tem a vida eterna. Vocês acreditam nisso? E porque vocês acreditam, vocês então examinam. Entretanto, ou seja, é uma coisa positiva, é um elogio. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Muito bom isso. Entretanto, disse Jesus, vocês não querem vir a mim para terdes vida, porque são as Escrituras que de mim testificam. O próprio Jesus ensina que as Escrituras veterotestamentárias, elas testificavam de Cristo e, portanto, elas eram um testemunho acerca de Cristo. Tanto é que, posteriormente, quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou, ele então diz aos seus discípulos, em Lucas capítulo 24, versículo 45, ele falou assim: olha, vocês não se lembram que quando eu estava convosco, antes de eu morrer, eu havia dito a vocês que era necessário que o Filho do Homem padecesse tudo aquilo que ele padeceu? Eu não disse que era necessário que se cumprisse a meu respeito tudo o que está escrito na lei, nos profetas e nos salmos? E aí diz o texto, 45 fala: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E esse versículo é fundamental para entender o processo. Abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Eu pergunto, será que os apóstolos não conheciam as Escrituras do Antigo Testamento? Ora, todos os sábados, eles se reuniam nas sinagogas para fazer a leitura dos profetas e dos salmos e da lei, e havia alguém que explicava. O povo de Israel era um povo aplicado à leitura e à interpretação das Escrituras. Eles tinham escribas, pessoas que escreviam, que comentavam, havia os mestres, havia ali toda uma escola teológica judaica para explicar as Escrituras. Mas é dito que num dado momento, os apóstolos receberam da parte de Deus o abrir o entendimento para compreenderem as Escrituras. Somente depois que Cristo lhes revelou, é que eles puderam entender que o Antigo Testamento falava de Cristo, falava da pessoa de Cristo, da obra de Cristo, dos sofrimentos de Cristo, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo. Então eles entenderam que o Antigo Testamento era um testemunho de Jesus Cristo. E agora o Novo Testamento, que é essa continuidade da mesma mensagem, só que agora não mais em sombra, agora em realidade. Então fala de Cristo. Portanto, as Escrituras têm como conteúdo o próprio Cristo e, portanto, a Escritura é um livro cristocêntrico. A Escritura não serve para trazer, não é um manual de ética. Não. Também não é um manual de moral. Não. Se fosse um livro sobre moral, não serviria a todos os homens sobre a terra. Porque a moral, ela é uma para cada lugar, ela é uma para cada civilização, ela é uma para cada cultura. Cada povo tem a sua própria moral. O que para uns é altamente moral, para outro pode ser imoral. Então a Escritura não é um livro de ética, não é um livro de moral, não é um livro de filosofia. A Escritura é um livro cujo testemunho geral
é o próprio Cristo. É um livro cristocêntrico, porque fala da bendita pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, por que falar essas coisas no início dessa série de mensagens sobre as festas de Israel? Para que ao entrarmos nas festas, você possa entrar com tal entendimento. Aqui fala de Cristo. Porque a Escritura é um testemunho dele. E as festas, como toda a lei, era uma sombra dele. Então você tem que ingressar nas páginas do Antigo Testamento com o entendimento esclarecido, com o entendimento aberto. Abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. E então, sabendo que o Antigo Testamento era uma sombra, então, ao entrarmos no Novo, você precisará de buscar a realidade espiritual daquilo que se realizava. Deixe-me explicar algo para os irmãos. Pense comigo. O povo de Israel era um povo meticuloso. Eles tinham o tabernáculo, primeiramente o tabernáculo. Eles também, posteriormente, tiveram o templo em Jerusalém. E eles tinham diariamente os seus sacrifícios. E anualmente eles tinham as festas. E era um povo extremamente zeloso e extremamente meticuloso. Eles faziam tudo em conformidade. Era um ritual. Quem assistisse naquele tempo uma cerimônia, um rito do povo de Israel, numa festa, por exemplo, a festa dos tabernáculos, que era uma festa belíssima, ou quem sabe o dia da expiação, que era um dia de muito temor. Quem assistisse a essas festas, pudesse olhar de longe, eles iriam vislumbrar toda uma coordenação entre eles, uma seriedade sobre aquilo que fazia. Lógico, o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 10, que embora fossem eles zelosos, eles faziam sem entendimento. E aqui está o grande problema. Eles tinham todo um ritual belíssimo, maravilhoso, sistemático, meticuloso, mas não tinha entendimento do que aquilo significava. Ou seja, faltava-lhes a realidade do que aquilo significava. Por exemplo, de nada vale você chegar aqui no domingo de manhã, tiver aqui na frente uma mesa, e aí tem um pão sírio, e tem um vinho, e você olhar para aquele pão, para aquele vinho, e você simplesmente achar que é apenas um pão e apenas um vinho. Pastor, mas não é pão e vinho? É pão e vinho, é pão da padaria. Só que aquele pão, ele possui uma realidade espiritual. Ou seja, ele significa algo. Ele tem um significado. Se você não tomar aquele significado por fé, tanto faz você comer, não comer, pegar, não pegar, vir ou não vir, você não terá nenhum acréscimo à sua vida espiritual. Então, é preciso que ao entender a Bíblia enquanto sombra e realidade, sombra e o corpo, a sombra e a substância, você procure encontrar em cada elemento a realidade espiritual das coisas. Vocês lembram que Jesus Cristo estava conversando com a mulher samaritana? E o capítulo 4 de João, portanto, que registra esse fato que falarei agora, é um capítulo extremamente importante para você compreender as coisas de Deus. A mulher samaritana, ela vivia no meio de um fogo cruzado, numa briga, porque os judeus adoravam a Deus na cidade de Jerusalém e no templo construído em Jerusalém. Enquanto os samaritanos, o seu povo, adorava a Deus em Samaria, no Monte Gerizim, num templo rival ao de Jerusalém, que os samaritanos haviam construído. Aí ficava aquela guerra, sabe? Deus está em Jerusalém, Deus não está em Samaria. Os samaritanos, não, vocês estão enganados, Deus está aqui. Seriam duas grandes denominações, digamos assim, em termos práticos. Uma lutando contra a outra. Uma querendo ser melhor que a outra. Uma reivindicando para si as atribuições de oráculos de Deus para que pudesse ter vantagens sobre o outro. E a mulher samaritana, portanto, naquele fogo cruzado,
perguntou para Jesus dizendo: olha, eu vejo que tu és um profeta, então me diga, me revele, me mostre, fale-me, onde devemos adorar? Em Jerusalém ou em Samaria? No templo que está em Jerusalém ou no templo que está em Samaria? E Jesus diz aquelas palavras que são profundas, são palavras essenciais, que devem ser não somente compreendidas, mas colocadas em prática. Ele disse: olha, nem em Jerusalém e nem em Samaria se adorará a Deus. Isso porque vem a hora, e esta hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Observe isso. Ele está dizendo que o verdadeiro adorador, cuidado, porque a palavra verdadeiro adorador, essa expressão, não significa que tem um falso adorador, como aquele que adora fingindo. Porque parece que dá a impressão de que o verdadeiro adorador é aquele que adora de verdade, sinceridade. E o falso adorador é aquele que adora, ele está lá com a mente na lua, mas ele está aqui fingindo que está adorando. Não é isso que diz o texto. Quando ele diz os verdadeiros adoradores, é porque aqueles adoradores que adoravam no templo, ou que adoravam no templo de Jerusalém, ou que fosse no de Samaria, com aqueles rituais, com aquelas coisas, aqueles sacrifícios e aquelas festas, eles não adoravam a Deus em realidade, adoravam em sombras. Adoravam com elementos que apenas significavam, os elementos não eram. Agora, o verdadeiro adorador é aquele que adora em realidade. É aquele que não tem mais o templo como tendo importância em si mesmo, e que não adora oferecendo a Deus bolo, e nem pão, e nem animais mortos. Ele agora adora numa perspectiva espiritual, de que tudo aquilo que outrora era material, agora encontra-se em Cristo, no nosso espírito, e portanto não precisamos de nenhum ritual. Agora, quando diz nem em Jerusalém, nem em Samaria se adorará a Deus, mas em espírito e em verdade, cuidado, porque o texto não está dizendo que você não precisará de um lugar, de um teto, sob o qual você estará abrigado para congregar. Não é isso que está dizendo. Quando diz nem em Jerusalém, nem em Samaria, mas em espírito e em verdade, quer dizer que o templo, enquanto algo que Deus estabeleceu para figurar, o templo enquanto algo que Deus estabeleceu para representar, o templo enquanto algo que Deus estabeleceu para ensinar, perde o seu valor. Imagine que quando alguém ia ao templo em Jerusalém, ou ao tabernáculo lá em Siló, que foi estabelecido em Siló, o tabernáculo de Moisés, ele tinha o templo como alguma coisa em si mesma muito sagrada, muito séria. Deus está aqui, Deus habita aqui dentro, tudo ali representava, era uma coisa fantástica. Agora não. Você pode até fazer uma réplica do templo de Salomão, mas não passará de um lugar comum. Você pode até fazer no mesmo desenho, na mesma planta, colocar luzes para impressionar, ouro, pode fazer até um púlpito de ouro, como era a Arca da Aliança coberta de ouro, não tem problema. Entretanto, é um lugar como qualquer outro lugar. Não terá aquele lugar nenhuma validade para Deus, porque nem em Jerusalém, nem em Samaria e nem no Brás se adorará ao Senhor. Nem no Brás. Se não em Jerusalém, que dirá no Brás, São Paulo. Não importa o lugar. O templo perde o seu significado espiritual em si mesmo, porque ele apenas representava. Então agora que vem a realidade, não há nenhuma razão de ser. Ah, mas é porque ele gastou milhões para fazer o templo lá no Brás. Ué, antes tivesse comido tudo de churrasco. Não tem a mínima diferença. Congregar lá naquele templo ou debaixo de uma ponte é a mesma coisa. Eu até penso que lá é um pouquinho pior, porque lá eles conferem algo espiritual ao lugar, o que fere profundamente as Escrituras Sagradas, o que fere
a vontade de Deus, o que fere a palavra de Deus, porque engana as pessoas, distanciando-as da realidade e tentando trazê-las de volta a uma mera sombra, que nesse caso não é sombra de nada. Né? Mas é isso aí. Então as escrituras têm uma relação de sombra e realidade. O conteúdo é cristocêntrico e a realidade espiritual é você procurar agora servir a Deus, buscando em Cristo toda a realidade das escrituras. Tudo que você fizer deve encontrar em Cristo essa realidade. Mas vamos então às festas, né? Um pouquinho, vamos entender a questão das festas de Israel. Pense comigo por um momento, eu vou citar alguns textos, os irmãos podem anotar, mas eu não devo lê-los todos porque são bastantes, e aí nesse caso nós não temos tempo suficiente. Mas vejam, quem era o povo de Israel? Vamos pensar a partir desse ponto. Quem era a nação de Israel? Ora, eram os descendentes carnais, segundo a carne, de Abraão, Isaque e Jacó. Deus chamou Abraão de um lugar, de uma terra de escravidão, ou melhor, de uma terra pagã, de idolatria. Falou: Abraão, olha, farei de você uma nação santa, uma nação peculiar, uma nação minha, de propriedade particular minha. E aí Abraão saiu daquela terra, e aí ele gerou Isaque, gerou Jacó, que gerou 12 filhos, e no capítulo 1 de Êxodo, portanto, nós encontramos já a nação de Israel, filhos de Abraão, segundo a carne, no Egito, em regime de escravidão. Um povo escravo. Viveu dentro do Egito, cresceu no Egito, formou-se uma nação, ainda que sem governo, ainda que sem trono, ainda que sem território, mas um povo. Os hebreus nasceram dentro de um cativeiro. Até então que um dia, para resumir a história, Moisés estava lá no deserto de Midian. A essa altura ele já tinha saído do Egito, já tinha fugido do Egito, já estava há 40 anos habitando o deserto de Midian, quando então Deus lhe apareceu. Olha, Moisés, ele apareceu a Moisés: eu vi o sofrimento do meu povo, o povo de Israel, e eu ouvi os seus clamores, por isso eu desci para fazê-los subir a uma terra que mana leite e mel. Está em Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e 8. Ele diz: olha, eu desci para fazê-los subir. Esse eu desci, imagine Deus descendo dos céus, para então libertá-los daquela escravidão. Então esse desci nos lembra o ato redentor. O verbo se fez carne. Ou seja, para nos libertar da escravidão, o Senhor desceu a essa terra. Ele veio a essa terra para nos redimir de toda a escravidão. Eu desci para então tirá-los do Egito e fazê-los subir. E agora Moisés é enviado ao Egito como porta-voz de Deus para falar a Faraó. Imagine Moisés, pesado de língua, um homem cansado, um homem gago. Não que ele fosse gago, mas ele já tinha perdido a habilidade de falar, porque ficou 40 anos ouvindo só ovelha bali. Bé. Imagina, 40 anos. Bé. Um homem que outrora era acostumado com as letras, acostumado com a arte, as ciências do Egito, agora só vendo sol quente, montanha, capim seco e ovelha balindo, 24 horas, dia e de noite, no deserto. Um homem agora com 80 anos, tinha a incumbência de chegar diante de Faraó, e então levar um recado de Deus para Faraó. Vocês sabem qual foi o recado de Deus para Faraó? Quem sabe? O que Deus mandou Moisés dizer para Faraó? Porque você imagine, Moisés volta ao Egito, aí tem um povo que é escravo no Egito, e aí Moisés tem que falar com quem? Com o rei. É o rei. Deus mandou você libertar o povo. Imagina só que situação. Qual foi o argumento que Deus mandou Moisés usar para Faraó libertar o povo? Entenda, atenção, lembrando que se a escritura tem uma relação de sombra e realidade, então esse cativeiro, ele representa algo. O Egito representa algo. Faraó representa algo. O que é tudo isso em realidade?
Os hebreus cativos representam algo. O cativeiro egípcio, o Egito e Faraó representa a condição de todos os homens no cativeiro do pecado, sob a escravidão do pecado, tendo como Senhor e feitor o próprio inimigo de Deus. Os homens estão numa escravidão só. Os homens já nasceram em escravidão. São cativos de Satanás, do pecado, da carne. E agora Deus manda Moisés ir ao Egito, levar-lhe uma mensagem. É como que Deus mandasse dizer: olha, você vai ter que sair daí e vir para cá. Agora, qual é a mensagem de Deus? Qual é o argumento de Deus? O que que Deus manda Moisés dizer para Faraó? Vamos ler? Esse eu quero ler. Levítico 5 primeiro. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, diante do rei, Moisés, cansado, velho, Arão mais novo, diante de Faraó. Eles disseram o seguinte: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Pensem comigo, Moisés e Arão diante do Faraó, Moisés calado, e Arão falando por Moisés, que falava por Deus. Olha, Faraó, seguinte, Deus de Israel diz o seguinte: deixa sair o povo dele, os hebreus, é dele. Mas para quê? Vocês vão para onde? Vocês estão doidos? São malucos? Vocês não têm um território, não têm uma terra, não têm nada, nem profissão vocês são tudo escravos, nasceram escravos. Vocês vão para onde afinal? Deus nos manda sair para o deserto, para celebrar a Ele uma festa. Agora imagine só, se esse povo escravo no Egito representa os pecadores prisioneiros no mundo do pecado, sob a mão opressora do maligno, imagine só Deus dizendo ao inimigo a nosso respeito: deixa sair o meu escolhido, aquele a quem eu conheci e o predestinei, larga ele, porque ele agora prestará a mim, ele vai celebrar uma festa. Entenda isso. Eu estava aqui hoje cantando, tocando aqui, olhando para a igreja, aí o pastor depois orando e falando. Eu fiquei imaginando o quanto que nós fomos contaminados com essa falsa espiritualidade que nos ensinaram a ser. Começa uma oração, é uma tristeza só, logo já fecha o olho. A pessoa estava rindo, estava alegre, de repente, vamos orar. Está todo mundo conversando, sorrindo, brincando, tá. Aí, irmãos, vamos começar o culto. Aí começa. Aí bate uma angústia, uma tristeza, um silêncio, como se tivesse um defunto. Parece um velório, aquela reverência. Vai lá abaixo. Irmãos, Deus nos chamou para celebrarmos uma festa. A vida da igreja é uma constante festa. Tem que ter alegria, tem que ter entusiasmo. Nós temos que glorificar, que bradar, declarando as bênçãos da nova aliança. Deixa sair o meu povo para que celebre a mim uma festa no deserto. Olha o capítulo 7, versículo 16. Depois que fala de celebrar a festa, no 7,16 diz assim: e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. Então o povo é liberto para servir a Deus no deserto e para celebrar a festa no deserto. Pastor, então eles fariam duas coisas? Não, é só uma. É porque celebrar a festa já é servir. E servir é celebrar a festa. É a mesma coisa. Olha o que diz ainda no capítulo 8, versículo 28. Qual foi a resposta de Faraó para tudo isso? Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao vosso Deus no deserto.
Então ele falou assim: eu vou deixar vocês irem. Só que ele vai estabelecer uma condição: somente que, saindo, não vades muito longe. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: Faraó disse que você pode ir, desde que você não vá muito longe. Você não pode se distanciar do Egito. Você vai lá rapidinho e volta para o Egito. Você vai, mas volta. Não vai ficando longe, longe até... Não, você tem que ficar aqui ainda. É como que ele dissesse: você não será livre para servir. Você pode até servir, mas ainda com um pouco de escravidão. Não vai muito longe. E qual é que é a nossa resposta para Faraó? Qual que é a nossa resposta para Faraó? Nós vamos atravessar o mar para o outro lado. E nós vamos em direção à boa terra de Canaã. Diga assim: eu vou longe. Quanto mais longe do Egito, melhor. O Senhor quer nos libertar, irmãos. O Senhor quer nos tirar do Egito, nos tirar do mundo, nos tirar da escravidão, para servi-lo, para celebrar-lhe uma festa, para exaltar o seu nome, para glorificar o seu nome. E assim aconteceu. O povo de Israel saiu. Então logo eles saíram, estavam ali no monte Sinai, ou que seja o monte Horebe, é o mesmo monte. Horebe e o Sinai é o mesmo monte. São dois nomes para o mesmo monte. E eles estavam ali, então Deus deu a eles uma instrução. Presta atenção. Êxodo 25:8 diz: olha, vocês vão fazer para mim um santuário. Deus pediu um santuário. E Deus então deu a planta do santuário. E Deus não somente deu a planta do santuário, mas também determinou os materiais que seriam usados nesse santuário. Tinha um átrio, um lugar comum a todos. Havia o santo lugar, havia o santo dos santos. Era toda uma estrutura que Deus havia determinado, que seria o centro da nação de Israel. As 12 tribos de Israel, atenção, elas tinham que estar dispostas. 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul, 3 tribos a leste e 3 tribos a oeste. E no meio, o tabernáculo. Era assim que Deus dispôs o povo de Israel em torno de um tabernáculo, em torno de um templo, vamos colocar nesses termos, onde ali aconteciam, atenção, diariamente os israelitas subiam a este lugar para oferecer sacrifícios pelos seus pecados. Segunda-feira tinha gente lá oferecendo. Terça-feira tinha gente oferecendo. Estavam lá os sacerdotes. Quarta-feira, quinta-feira, sexta, sábado, domingo, segunda, janeiro, fevereiro, todo dia. Eles subiam àquele lugar para oferecer os sacrifícios pelos pecados. Vocês vão lerem Levítico capítulo 7, ou melhor, capítulo 1 ao capítulo 7, os 7 primeiros capítulos de Levítico, falam de tantas ofertas, cada uma especialmente para um determinado pecado. Eles tinham que levar pecado voluntário, pecado disso, pecado daquilo, aí levava-se um sacrifício a Deus. Agora, 3 vezes no ano, 3 vezes, eles subiam ao templo para celebrarem as festas fixas de Deus, que eram 7. Pastor, como é que eram 7? Eles subiam apenas 3 vezes. É porque algumas das festas emendavam uma na outra. Começava, por exemplo, Páscoa, que emendava com os pães ázimos. Depois nós temos o Pentecostes, que emendava com as trombetas do Pentecostes, e a expiação, que emendava com a trombeta da expiação. Então, 3 vezes ao ano, eles tinham que congregar naquele lugar todo o povo, todo. Digamos que na segunda-feira, naquele ritual diário, não estava todo o povo. Tinha um povo na casa dele, outro povo estava viajando, outro estava na roça. E o pecador ia lá voluntariamente sozinho, levava um animalzinho,
sacrificar, voltava, ia embora, depois vinha outro. Agora, as festas não. As festas, elas eram coletivas. Todo o povo tinha que subir naquele dia, aquele lugar, para juntos adorarem a Deus. O que isso significa? Imagine só que o templo, ou o tabernáculo, era o centro de adoração, de serviço do povo de Deus. Se isso é sombra e figura de coisas futuras, o que esses dois aspectos de culto e serviço e adoração representavam? Quando eu leio Levítico, capítulo 1 a 7, o que eu vejo ali? Eu vejo o serviço, a adoração e a devoção individual de cada um de nós. Individual. Você tem comunhão individual com Deus? Pastor, mas não tinha que ir lá no templo? Mas o problema é que agora não tem mais templo para ir. Isso acontece na sua casa, no seu carro, no seu trabalho. O que importa é que você esteja em espírito e com as realidades e a verdade que é Cristo. É a vida devocional cristã individual. Você tem desenvolvido uma vida cristã individual? Você tem servido a Deus individualmente? Como é que é o seu viver diário? Como é que é o seu cotidiano? Ou será que você só serve a Deus, entre aspas, quando você congrega com a igreja? Todo cristão precisa desenvolver comunhão com Deus. A razão por que muitos cristãos andam fracos e não conseguem, e vivem uma vida na carne, mais na carne que em espírito. O crente ideal é o crente pastel, né? Pouca carne e muito óleo. Bobagem, né, irmão? A bobagem só. É muita bobagem. Não, mas a ideia é essa, né? Mas essa é a ideia. Hã? Esse pastel é ruim. Esse pastel é ruim. Esse pastel é... Pensa no pastel ruim, é esse. É. Mas essa é a ideia. Todo cristão precisa ter comunhão com Deus. Aquela comunhão que acontece dentro do seu quarto com a porta trancada. Entra para dentro do teu quarto, fecha a porta. Pastor, mas meu quarto não tem porta, como é que eu faço? Não, não é a porta do seu quarto. Entra para dentro do seu quarto, é dentro do seu espírito, do seu coração, onde só Deus vê. Ninguém mais vê. É essa comunhão que vai te dar força, vai te dar graça, vai te dar livramento, vai te dar poder para vencer a luta, para vencer a tentação, para vencer a carne, para vencer o maligno. Ser um cristão vencedor é ser um cristão cuja vida interior é cheia de Deus. Não adianta ouvir a palavra, não adianta se emocionar com a palavra, bater palma para a palavra, se você não buscar a Deus. Não adianta. Vai resolver nada. Uma bobagem nossa. Eu até acho que vai piorar as coisas. Acho que elas vão piorar. Porque se você não tiver comunhão com Deus, não buscar a realidade de tudo que se ouve no seu espírito, você vai ser um crente cabeçudo, cheio de conhecimento e nenhuma expressão de Deus. Lembra lá de 2 Timóteo capítulo 3? Paulo dizendo assim que nos últimos dias seriam tempos difíceis. Aí ele vai citando uma série de situações. Aí por último ele coloca, salvo engano, no versículo 5, ele diz: tendo forma de piedade, negando-lhes entretanto o poder. O que significa isso? Tendo forma de piedade. Você olha, pastor Alexandre, e fala assim: pai, mas parece um homem piedoso. Olha, ele está de paletó. Aí vai para o culto de manhã, aí vai para um estudo em outro lugar, aí ora e prega, parece um homem piedoso. Entretanto, na hora de provar essa piedade, falta o poder, falta força. Não tem força nenhuma para viver a vida piedosa. Só tem aparência, só tem sombra, não tem realidade.
Então, quantas vezes nós nos deparamos com situação como essa? Na hora de o cristão vencer aquele problema, aquela circunstância, aquela luta, aquela tribulação, aquela tentação, ele não tem força. Ele não tem força. Pastor, nem orar eu consigo. Como é que eu vou orar, pastor, se eu não consigo orar? Enquanto você não começar a orar, você nunca vai conseguir orar. Enquanto você estiver dizendo, eu não consigo, é lógico, você não consegue, não vai orar nunca. Você vai começar a orar assim, Senhor, eu não consigo orar. Já está orando. Já está orando. Começa a dizer para Ele as suas fraquezas. Então, capítulo 1 a 7 de Levítico, fala do viver individual do cristão. Cada uma daquelas ofertas representa você indo a Deus, levando a Deus o sacrifício. Como nós não temos mais o sacrifício, vivemos na era da realidade, não da sombra, você deve ir ao Pai levando Cristo. Diga, Pai, eu trago a Ti o Teu próprio Filho como uma oferta pelo meu pecado, por isso posso aproximar-me do Senhor livremente, sem nenhuma condenação, sem nenhuma acusação, porque Jesus Cristo pagou o preço por mim. Nós estamos salvos porque Cristo morreu por nós. E você pode entrar livremente no Santo dos Santos e ter comunhão com Deus, sem nenhum problema. Esse é o aspecto individual, cotidiano, diário. Entretanto, a palavra também nos fala acerca das festas. E as festas tinham um caráter diferente. Por que era diferente? Primeiro, porque tinha um dia estabelecido. Porque tinha o mês estabelecido. Porque tinha o lugar estabelecido. E agora todos de Israel deveriam participar. Ninguém poderia ficar de fora. Ninguém. Lembra daquele texto de Atos 2, quando diz assim: estavam habitando em Jerusalém homens piedosos. Atos capítulo 2, versículo 5. Vindos de todas as nações que há debaixo do céu. Isso é um contexto histórico. Por que homens vindos das nações habitavam Jerusalém? Porque era a festa de quê? Atos 2. Acontecia a festa de Pentecostes. Nessa ocasião, todos os judeus, onde quer que morasse, onde fosse a nação em que eles estivessem, eles subiam a Jerusalém e habitavam durante os dias daquela festa, daquela festividade. Então todos deveriam participar. Há uma coisa interessante, abra sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 23, apenas o versículo 4, diz assim: são estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado. Viram? São essas as festas fixas, santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado. Essa expressão, festas fixas, eram 7. Aí começa a mencionar cada uma delas aqui neste capítulo. Até aí está bom, só para os irmãos virem na escritura essa expressão, as festas fixas. Essa palavra, que aqui se encontra interessante, atenção. Lá em Atos capítulo 7, versículo 38. Estevão estava no Sinédrio, atenção, Novo Testamento, Estevão no Sinédrio, falando aos membros do Sinédrio, portanto, aos judeus, inclusive que não creram em Cristo. Pensa comigo. Falando Estevão acerca da história de Israel, ele diz assim, eu quero ler para os irmãos poderem verificar. Abra aí, Atos 7, versículo 38. Estevão falando do povo de Israel em relação às festas fixas. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir. Moisés, se referindo ao povo de Israel congregado em torno do monte Horebe,
ele disse: Moisés esteve na congregação. Na sua Bíblia está congregação? Na sua Bíblia diz congregação? 38. Na congregação no deserto? Diz congregação na sua Bíblia? Hã? É? Vocês sabem qual é a palavra grega que ele usou aqui? Para congregação? Hã? Eclésia. Isto é, em português, igreja. Ele diz: o povo de Israel congregado em torno do monte, ele diz: a igreja no deserto. Isso porque Estevão tem um conceito de igreja. Logo, logo vamos trazer aqui o conceito para os irmãos virem. Mas para os irmãos perceberem que quando o povo de Israel se reunia, seja em torno do monte, ou seja, nas festas fixas onde eles se congregavam, ali estava a igreja do Antigo Testamento. Havia uma igreja do Antigo Testamento, lógico, de judeus, debaixo de um pacto do Antigo Testamento. Mas havia a congregação, havia a igreja. E agora, falando dessas festas fixas, né, nós vemos aqui, inclusive a própria palavra festa significa, lugar e tempo determinado. Pastor, peraí, me parece, se eu não estiver entendendo errado, alguém pergunta: você está querendo dizer com isso o quê? Baseado no Antigo Testamento, você quer dizer que a igreja no Novo Testamento, ela tem que se reunir num determinado tempo e num determinado lugar? Entenda uma coisa, queridos. O Novo Testamento traz nas suas páginas, entenda isso, o testemunho da igreja apostólica. A igreja apostólica é a igreja do tempo dos apóstolos. Como ela funcionava? Como era a igreja? O grande desafio hoje em dia, já que hoje em dia, inclusive, vivemos num tempo de muito debate e discussão acerca da igreja, se discute muito sobre igreja. Uns acham que não existe igreja, não pode haver um local específico. Outros falam que não tem mais nada, não tem ceia, não tem pastor, não tem isso. Outros falam que tem que ter, uma confusão muito grande. Então, nesse tempo nós devemos o quê? Procurar discernir, à luz da Escritura, como foi formada a igreja, como funcionava a igreja de Jesus Cristo, até para que você possa servir a Deus adequadamente. Eu quero convidar os irmãos a olharem o Novo Testamento para entenderem a questão da igreja. Uma vez que a semelhança do povo de Israel, eles enquanto sombra, nós enquanto realidade, nós somos um povo que fora redimido do cativeiro do pecado, para servir a Deus, para prestar culto a Deus, para adorar a Deus, para festejar ao Senhor. Então, nós temos que ter tal compreensão. A critério, a palavra igreja, ela tem um significado muito específico. Quando nós lemos a Escritura, vamos encontrar algumas vezes a palavra sinagoga. Já viram a palavra sinagoga? A palavra sinagoga, ela se parece muito com a palavra eclésia. Sinagoga e eclésia são palavras muito próximas. Ambas querem dizer chamados para fora. Ambas. Ou uma assembleia de chamados. A palavra sinagoga, atenção, isso é muito importante. E a palavra igreja tem um significado muito semelhante. Ambas as palavras querem dizer uma assembleia de chamados. Mas existe um diferencial que torna a palavra igreja um tanto mais específica. Enquanto sinagoga queria apenas dizer uma assembleia de pessoas, então reunir um grupo de pessoas, sinagoga. Perfeito? Igreja, ela é mais específica porque ela é restrita. Em que sentido? Igreja não é qualquer ajuntamento de pessoas. A palavra igreja, do grego eclésia, quer dizer, primeiramente, conforme os gregos usavam essa palavra, os gregos foi quem criaram essa palavra eclésia, significava um ajuntamento somente dos cidadãos gregos. Atenção! Quando na ágora,
os gregos se reuniam. Ágora era uma praça, o lugar onde eles debatiam politicamente as suas questões. Reuniam-se na ágora, não todo mundo. Convocava-se uma eclésia, isto é, uma assembleia. Desta assembleia, diferentemente da sinagoga, os que ali eram convocados eram apenas os cidadãos gregos, o que excluía os escravos, as mulheres, os menores de idade, ou seja, era um grupo seleto de cidadãos, que tinham seus direitos políticos garantidos. Então, esse é o significado da palavra eclésia, o significado profano, natural, conforme se encontra na língua grega. Sinagoga é diferente. Sinagoga era um aglomerado de pessoas, podia ter qualquer pessoa lá no meio. Eclésia restringe somente os cidadãos, os que têm direitos políticos garantidos, fora os escravos, os despatriados, as mulheres, as crianças, somente os cidadãos gregos. É mais específico. Quando agora o próprio Jesus Cristo, porque ele é quem usa a primeira vez no Novo Testamento essa palavra igreja, em Mateus capítulo 16, versículo 18, ele diz: eu edificarei a minha igreja. Aí aparece pela primeira vez a palavra igreja no Novo Testamento. A palavra igreja agora no texto bíblico ganha uma outra dimensão. Não é somente uma sinagoga, não é somente uma reunião de cidadãos gregos. Agora, eclésia no sentido de chamados para fora de, porque eclésia se escreve eclésia, chamados para fora. Ganha uma dimensão espiritual. Você vai encontrar na Bíblia dizendo que nós fomos chamados, portanto igreja, para fora do mundo. Fomos chamados para pertencer a Cristo Jesus. 3, fomos chamados para o seu reino e glória. Então a igreja, em termos bíblicos, é uma assembleia. Atenção, atenção, porque o próprio termo igreja já sugere assembleia. Você não é uma igreja. Eu sou uma igreja. Não, você faz parte da igreja. Você é parte de uma assembleia de pessoas chamadas para fora do mundo, chamadas para pertencer a Cristo, chamadas para o seu reino e glória. Então, a coisa mais pura na Escritura, no que diz respeito aos homens, é a igreja. Nesse sentido de uma assembleia de pessoas chamadas. Tanto é que agora o Novo Testamento vai nos mostrar que essa assembleia de chamados, ela tem dois aspectos. Um aspecto místico e um aspecto prático. Vamos ver qual é o aspecto místico da igreja. Hebreus, capítulo 12. Vamos ver na Escritura a igreja no seu aspecto místico. Pastor, o que é o aspecto místico? Até me parece, pastor, que essa palavra, eu estou achando que vocês são da nova era. Eu estou achando que vocês são espírita, espiritualista, macumbeiro. Esse negócio de místico é coisa de macumbeiro. Não basta você pegar um dicionário e olhar lá, não tem nada de macumbeiro. Nada de feitiçaria, nada de nova era. Se bem que eles usam também, mas estão certo de usar, do ponto de vista deles está certo. Porque místico é aquilo que transcende o tempo e o espaço. Isso é místico. Porque o que não é místico é físico, que está preso ao tempo e ao espaço. Você transcendeu o tempo e o espaço, você está no místico, no transcendente, naquilo que não se pode cercar, não se pode delimitar. Então a igreja no seu aspecto místico é a igreja que transcende o tempo e o espaço. Ela é maior do que o tempo e o espaço, porque ela inclui todos os chamados. Paulo foi chamado, Pedro e Tomé, o irmão Tomé
Também. E eles fazem parte, portanto, da mesma igreja mística. Por quê? Porque essa igreja mística, ela transcende o tempo, ela não se limita a um tempo específico. Veja a igreja mística de Cristo em Hebreus capítulo 12, versículo 22 em diante, diz assim: mas tendes chegado ao Monte Sião, e a cidade do Deus vivo. Atenção, olhem para mim. Lembram que, falando sombras e figuras, lembra que o Antigo Testamento não tinha lá a cidade de Davi? Jerusalém era o centro de adoração? Não tinha? Não tinha o Monte Sião, onde ficava o templo? Pois é, como isso era sombra, transferindo para a realidade, olha o que é dito sobre nós no Novo Testamento, na Nova Aliança. Nós temos chegado ao Monte Sião. Então existe um Monte Sião. Só que não é o Monte Sião de Jerusalém. Significa o lugar da habitação de Deus. Tem de chegar ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, ou seja, tudo aquilo que era físico, material e imediato, agora transcende e se torna espiritual, celestial, divino, místico, transcendente. Tendes chegado ao Monte Sião, cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a universal igreja. Há uma igreja universal, não é a IURD, graças a Deus. Ainda que tenha muitos da igreja universal, na universal. Tem filhos de Deus lá dentro, e não é pouco, não é muitos, que ainda terão seus olhos abertos. Calma, é só uma questão de tempo. Porque Deus não somente está trabalhando hoje, como já preparou a grande tribulação, e ainda o Giena. Então, Ele vai completar a obra que um dia começou, até o dia de Cristo Jesus. Que maravilha, né? Mas veja, aqui diz, há incontáveis hostes de anjos. Então, mesmo anjos, não fazendo parte da igreja, mas eles estão presentes na igreja. Lembram lá quando Jacó teve um sonho de uma escada que unia os céus à terra? E a Bíblia diz que essa escada é o próprio Cristo, em João capítulo 1, versículo 51. E Jacó então disse: este lugar, em razão desse sonho, dessa escada que unia os céus à terra, será chamado de Betel, que quer dizer a casa de Deus. É dito que anjos subiam e desciam. Então, a igreja do Senhor, ainda que composta de seres humanos, mas os anjos estão presentes. Há uma incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então nós temos nos achegado a essa universal assembleia, igreja de primogênitos. Essa igreja é mística porque ela não está presa no tempo e nem no espaço. Ela inclui todos, onde quer que estejam, em que tempo tenham vivido, e mesmo depois de mortos. É uma igreja mística, o corpo místico de Cristo, do qual todos os que creem em Jesus Cristo fazem parte. Não tem rótulo, não tem ministério, não tem divisão. É aquilo que Cristo realizou por nós. Então muitos têm buscado esse aspecto místico como sendo o aspecto final da igreja. E se esquece que a igreja tem um aspecto prático. Para começar, não precisa ir muito longe. Não precisa ir muito longe. Basta você olhar o Novo Testamento. Em termos gerais, grosso modo, o Novo Testamento, nós temos os evangelhos. Perfeito? Falo grosso modo para não entrar em detalhes, como temos feito no Querigma, em falar que o Novo Testamento começa na morte de Cristo. Vamos em termos gerais. Perfeito?
Nós temos os evangelhos, narra-se ali a história de Cristo, seu viver humano. Aí temos os Atos dos Apóstolos, a história da igreja ali nos primeiros momentos. E depois temos o quê? Temos 21 epístolas, 21 cartas, 21 missivas. O que significa? O que você quer dizer com isso? Paulo escreveu uma carta à igreja de Corinto. Se fosse uma igreja meramente mística, que não se prende ao tempo e ao espaço, como é que ele poderia mandar uma carta a essa igreja? A qual endereço iria uma carta para a igreja mística de Cristo? Pessoal, a que endereço? Paulo escreveu: vou ao correio, manda essa carta para mim, para a igreja mística de Cristo. Sim, mas e o endereço? Não tem correio, porque transcende. E eu vou levar para onde? Não sei. Eu escrevi a carta para a igreja mística de Cristo. Você se vira. Tem como? Mas quando Paulo escreveu a carta à igreja de Corinto, tinha endereço? Havia um grupo de pessoas que congregavam, se reuniam, ou não tinha? Carta às igrejas da Galácia, a igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica. Então, igrejas locais, como uma assembleia de santos que se reúnem em determinado lugar, em determinado tempo, para celebrar a Deus, para fazer uma festa ao Senhor, para servir ao Senhor. Igreja era e é, no Novo Testamento, um fato social. Ninguém pode negar isso. Alguém dirá: não, pastor, mas é lógico. A igreja, digamos, em Corinto, era todo o povo crente lá. Não quer dizer que eles se reuniam. Não. Vamos então ler aqui na Escritura como é que era. Atos capítulo 2, versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. O que eu quero ressaltar aqui? Que os irmãos, diariamente, eles estavam juntos no templo e de casa em casa. Pastor, então você está querendo pregar o templo agora? Não, calma, para. Não atira pedra. É que quando os irmãos se reuniam de casa em casa, eram pequenos grupos. Porque na primeira pregação de Pedro, quantas pessoas se converteram? 3.000. Só que esse povo voltou para suas casas, não foi? Mas logo no capítulo 5, é dito que a igreja de Jerusalém já contava com mais 2.000 almas, 5.000 almas. Foi crescendo. Como é que vai colocar 5.000 almas dentro de uma casa? Tem como? Então eles reuniam-se de casa em casa, eram pequenos grupos. Mas quando se reunia todo o povo num só lugar, reuniam-se em um lugar público. Eles iam para o templo. Havia o pórtico de Salomão, que era um grande ambiente, um espaço físico público. Então, não é que eles tinham o templo por sagrado, não. Eles sabiam que não tinha nada a ver com isso, mas eles iam porque eles procuravam um espaço que pudesse comportar todos os irmãos. É mais ou menos isso. Aqui, ó, não desmarca aí não. Mas abre aqui em 1 Coríntios, no capítulo 11, desculpe-me. Versículo 20. Olha o que o apóstolo Paulo diz: quando, pois, vos reunis, onde? No mesmo lugar. Então, os irmãos se reuniam todos em um mesmo lugar? Sim ou não?
Agora, se a igreja de Jerusalém tivesse 3.000 irmãos, como eles iriam se reunir no mesmo lugar? Tinha uma casa grande para comportar todo mundo? Uma casa grande? É porque hoje em dia tem a ideia de igreja nas casas. Já ouviram? E aí, com isso, eles querem negar a possibilidade de se haver um lugar comum para todos. Aí eles nos condenam, nem todos, que são muitos os grupos e as visões divergem muito. Mas uma boa parte deles dizem, é pecado você alugar um local. E aí eles entram em contradição, porque eles não creem no templo. E falam assim, não se pode congregar em templos. Mas e quem disse que isso aqui é um templo? Isso aqui não é um templo. Isso aqui é um galpão. De templo aqui não tem nada. Primeiro, porque aqui não tem nada sagrado. Nada sagrado. Pastor, mas para que púlpito? Púlpito é qualquer lugar onde você pode apoiar e estar diante de alguém para poder falar. Tem púlpito na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Tem púlpito, é normal. Não é religioso. Até porque nos templos religiosos nunca houve púlpitos, havia altares. E para que essa plataforma desse tamanho? Ora, para eu poder ver os irmãos lá atrás também. Porque se eu descer aqui, ó, eu já vejo menos. Se eu descer mais ainda, fica ruim. É apenas uma questão de melhor visão. Perfeito? Aqui não tem nada de sagrado. Ou seja, tem nós. O que é de sagrado somos nós, nada mais. Aqui não tem uma água sagrada, não tem um lugar sagrado, não tem um altar sagrado. Então isso aqui não é um templo, é um galpão. Poderia ser uma grande árvore frondosa, se nós estivéssemos à disposição necessária para ficar sentado na grama, não tinha problema algum. Se chover, aí leva chuva no lombo. Então as igrejas nas casas, esses movimentos, até porque quando você vai na internet, igrejas nas casas, eles falam mensagens e livros, escrevem, para dizer que isso aqui é proibido. Mas a Bíblia diz, quando pois vos reunis no mesmo lugar. Então a igreja primitiva se reunia de casa em casa, pequenos grupos. E também, quando se reuniam todos no mesmo lugar, eles tinham que procurar um lugar público que pudesse comportar todas as pessoas ali reunidas. Como o tempo em que eles viviam é diferentemente do nosso, não tinha grandes locais para alugar nem nada, eles iam para onde? Para o templo, para o pórtico de Salomão. Olha aqui no capítulo 5 de Atos, versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam, era costume? E costumavam todos, e costumavam todos, era apenas um grupo pequeno, todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Isso aqui é uma questão prática, irmãos. Nós temos que ter uma comunhão com todos os irmãos. Onde vai ser? Na casa da irmã Líbia, tá bom, irmã Líbia? Semana que vem, todos nós na casa da irmã Líbia. Qual é o endereço? Tem cadeira para todo mundo? Cabe na sala? Nos quartos? Na varanda? Não cabe. Então na casa do Vladimir. Tá bom, Vladimir? Todos na sua casa? Todos aqui? Cabe? Não tem como? Pastor, está na casa grande. Sua casa cabe, pastor? Todos? Bem, então vamos nos reunir aonde? Que tal na praça do relógio? Dá. Muito bem. Primeiramente vamos pedir uma licença, porque não se pode ter reuniões públicas sem antes pedir a administração.
Vamos lá, administração, pede a licença, combinado, todo mundo na praça do relógio, em pé. Sentar no chão, não tem problema nenhum. E aí eu vou pregar para os irmãos. Pode ser assim? Pode ser. Ou não pode ser? Mas e que tal se nós então todos, falamos, não, irmãos, que tal nós alugarmos um lugar comum para todos nós? Que aí não tem que ter licença, então ficar sentado, se chover está abrigado, se tiver sol está abrigado, as crianças ficam numa salinha, recebendo uma palavra apropriada. Que tal isso? Melhor? Não é mais prático? Então, ter um lugar público não é uma questão religiosa, de apostasia, não, é uma questão prática, tão somente prática, nada mais. Agora, o que importa é que o nosso paradigma, que é a igreja primitiva, de lá nós partimos para entender a nossa vida hoje, eles reuniam todos juntos no pórtico de Salomão e nós num galpão. Eles no pórtico de Salomão, nós num galpão. E aí nem o galpão e nem o pórtico não tem nada a ver com nada. Ou tem? Não tem nada a ver com nada. Porque o que importa somos nós, o Espírito Santo, a palavra, a comunhão. Isso é o que vale. E aqui diz assim, olha, atenção, todos reuniam-se. Aí vem a palavra de comum acordo. Essa palavra de comum acordo, uma palavra grega, que significa uma somente, uma paixão. Que quando você lê na sua Bíblia, de comum acordo, me parece, de primeira mão, assim, todos concordaram se reunir lá. Está todo mundo de acordo? Pode Salomão? Não, beleza, está combinado. Não é isso que significa de comum acordo. A palavra grega quer dizer, eles reuniam-se no pórtico de Salomão, todos com uma só alma, todos com um só coração, todos com uma só disposição. De maneira que a palavra grega traz uma ideia da palavra uníssono. É uma imagem musical, como um conjunto de notas que se harmonizam, uma orquestra. Quem já viu aqui uma orquestra tocando afinadamente? Belamente. É gostoso de ouvir? Tem uma harmonia? Aí eu pergunto, a nossa comunhão se parece com uma orquestra? Nem tanto, né? Tem muita gente desafinado. Temos que nos afinar. Coração, alma. Venha com o mesmo sentimento. Venha reunir-se com os santos no galpão. Que fique claro isso. No galpão. Mas venha celebrar uma festa ao Eterno. Dizer ao Pai, cantando as canções, obrigado, Pai, pelo sacrifício eterno do teu Filho. Obrigado, Filho, Jesus Cristo, porque tu entregaste a tua alma por mim. Cada canção declara, fala, exalta. E isso é uma festa espiritual. Quando o nosso espírito, por ser eterno, porque o eterno nele habita, está unido aos céus, e o próprio Filho de Deus, conforme Hebreus capítulo 2, no meio da congregação, ele celebra conosco. Que maravilha. Temos que perder esse negócio. Eu vou para a igreja. Domingo. A gente ir para a igreja. Fala, eu vou celebrar com os santos. Nós temos que mudar o nosso coração. É a nossa visão e a nossa atitude em relação às reuniões da igreja. Temos que mudar. Você tem que se alegrar. A coisa mais importante aqui nesta terra, porque está preso ao cronos, ao tempo, a coisa mais importante, o compromisso mais importante que você tem é a celebração ao Eterno. Ninguém pode faltar. Você não pode falar, não, vou ficar em casa vendo pela internet. Irmãos, deixa a internet para quem ainda não conhece a verdade. Quando conhecerem e entenderem na Escritura, virão aqui. Reunir-se, internet é um meio de interação social
que distancia as pessoas. Você chega num lugar, tem lá 10 jovens, todos amigos de nascerem juntos, crescerem juntos. Lá na hora eles ficam, cada um com o celular, cada um conversando com qualquer um, menos entre si. É uma rede que isola as pessoas. Aquilo que parece reunir, não reúne. É muito cômodo estar em casa, assistindo pela internet. É cômodo. Sem compromisso nenhum. Tá? Não tem que gastar gasolina para ir, nem tempo para ir, pegar trânsito. Não tem o que ofertar, ficar só ouvindo as palavras. Isso é um grande egoísmo. É um grande egoísmo. Agora, aqueles que estão longe, não podem vir, tem um motivo. Pastor, é porque eu estou aqui em Caxias do Sul. Lá é no Rio Grande do Sul. Não tem como vir. Nesse caso, a internet é um socorro. Não, eu estou aqui em Vitória da Conquista, na Bahia. Não pode vir. Então a internet é ali. E essas pessoas que estão bem longe ficam falando assim: por que vocês não vêm para cá? Para eu poder estar com vocês? Ah, se eu pudesse estar aí com vocês, mas porque não posso, preciso me conformar com um vídeo. Mas a coisa mais importante, o compromisso mais importante, é congregar com os santos. Alguém diz assim: pastor, o fulano não vem para as reuniões no domingo, desde que mudou a reunião de horário. Mas por quê? O que aconteceu? É porque não acorda. Dormindo, é muito sono. É muito sono. Não acorda. O melhor sono é o sono das 6 da manhã, das 7, das 8 horas, 9. Eu gosto. Soninho gostoso. É bom ou não é bom? É bom, não é ruim não. Agora eu digo para você que não congrega porque dorme. Você também faz isso em relação ao seu trabalho? Responde. Bora. Você deixa de ir ao trabalho porque não acorda. Você deixa de ir à faculdade porque está dormindo. Por que quando envolve o teu bolso, o teu dinheiro, o teu futuro, você acorda e para Deus você dorme? Eu tenho a resposta. Porque o seu espírito e seu coração nunca acordaram, continuam dormindo. Porque as coisas de Deus foi colocada num plano de se der tudo bem, e se não der, paciência. E depois que eu falei isso, ainda vai dizer mais: só lamento. E eu digo: é problema seu. Eu até disse uma vez: na verdade, quem assim pensa, está certo, não deve vir. E nós não vamos colocar o culto para a noite para que eles venham, porque o culto da noite vai valer o mesmo tanto do da manhã. Nenhum valor. Quando surgiu uma pizzaria, vai para a pizzaria, não vem para cá. Quando surgiu um casamento, vai para o casamento, não vem para a reunião. Porque a reunião é a última coisa que vale para essas pessoas. Desprezível. Na verdade, é aquela primogenitura. Né? Esaú falou assim: o que eu quero com primogenitura, pessoal? Nós temos que ser racionais. O que eu quero com primogenitura? Eu tenho fome agora, dá-me aqui o prato de lentilhas. O problema é que o tempo passa. Esse é o grande problema, é o tempo. Um dia o Senhor virá e nós estaremos diante dele. E aí? E aí, vamos nós procurar um lugar de arrependimento e não vamos encontrar. Bem, qual é a relação que nós fizemos aqui entre as festas
Tanto é que não falamos de nenhuma festa, falamos dos aspectos gerais das festas, transpondo a ideia para o Novo Testamento. A igreja é o povo de Deus no Novo Testamento, no seu aspecto místico e no seu aspecto prático. Nós nos reunimos todos num só lugar, eventualmente para celebrarmos ao Senhor. Quando entrarmos na semana que vem, na primeira festa da Páscoa, aí os irmãos vão começar a entender algo, que a Páscoa é uma festa que deve ser celebrada sempre que nós nos reunimos. Aí você vai vir no outro domingo já, você vai para onde? Vou celebrar a Páscoa do Senhor. Rapaz, você está doido, a Páscoa é em abril. Nós estamos em novembro. Não é Páscoa em abril. Cristo morreu na Páscoa. E agora nós celebramos todos os dias a morte do Senhor. E nós declaramos alto e bom som a todo o universo a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí vamos celebrar cantando hinos que falam da morte de Cristo, do sangue de Cristo, que nos lava, que nos perdoa, que nos redime, que nos compra, que nos liberta. Que maravilha. Amém?